Hoje, então, dando continuidade às nossas aulas, eu gostaria de, então, iniciar comentando um pouquinho sobre a nossa ementa. Eu já destaquei isso em outros momentos dos nossos encontros, e nós temos lá, a partir da ementa, 6 temas que nós destacamos para desenvolver esse semestre. Nós temos o tema das relações ecológicas, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável. Temos também o tema dos fenômenos naturais, das teorias científicas e, por último, da origem da vida. Hoje, eu trago para vocês um pouquinho, então, do que eu sempre chamo de pavimentação, que não é um aprofundamento, mas uma introdução sobre o tema que a gente está estudando. De forma que vocês, ao fazerem o trabalho final, que eu destaquei na semana passada, né, que então a produção daquela revistinha, ou revista, melhor dizendo, com pelo menos 3 temas desses que eu falei agora anteriormente, e que vocês possam, então, transitar de forma mais confortável e destacar efetivamente o que é importante, pensando sempre que o nosso público são estudantes do 6º ao 9º ano. Então, para começarmos, eu vou projetar a nossa aula de hoje. Então, o nosso tema de hoje é a preservação do meio ambiente como condição básica para termos qualidade de vida. Então, nós temos 2 palavras bastante importantes, né? Qualidade e vida, que têm diferentes sentidos quando nós pensamos a dimensão bastante ampla que essas 2 palavras nos trazem. Só que nesse processo em que nós estamos trabalhando nesse semestre, é importante, então, que a gente destaque a questão da qualidade de vida a partir do viés da preservação do meio ambiente. Então, o foco que eu vou trazer hoje para a nossa aula é a preservação do meio ambiente a partir da dimensão, ou melhor, a qualidade de vida a partir da dimensão da preservação do meio ambiente, né? Então, nós temos falado muito acerca desta questão da preservação ambiental. Matheus trouxe a questão do lixo, a Josélia trouxe a questão bem importante, né, do aspecto mais político do que é a importância e o alerta para a dimensão da preservação. E aí a gente está discutindo e transitando, então, nos aspectos que envolvem desenvolvimento sustentável. Mas, quando a gente analisa um pouquinho com mais profundidade essa temática, a gente percebe, a gente se depara com questões que envolvem, por exemplo, responsabilidade social, que envolve questões políticas, como eu já destaquei, envolve a questão do consumo e da produção. Nós vivemos agora esse ano de 2020 e estamos estendendo isso para o ano de 2021, e nós estamos percebendo como houve um redimensionamento das questões do consumo e da produção no mundo. E isso está impactando de maneira bastante significativa no nosso modo de vida. Ou melhor dizendo, o nosso modo de vida está impactando de maneira muito grande nas condições básicas hoje de vida, e isso reflete no que a gente chama de qualidade de vida. E aí surge uma pergunta: será que finalmente o homem começa a perceber que faz parte deste meio, né? Ele não é um ser à parte, né? Ele está integrado, né? A gente sempre usa, principalmente nas questões que discutem o viés da educação ambiental, né? Relações homem-natureza. Mas nós entendemos que somos um todo
né? Não temos essa divisão. E é bem importante a gente trazer isso para os nossos estudantes do ensino fundamental, de que o ser humano é parte disso tudo. Ele é mais um elemento. Claro que ele é o que mais impacta a vida no planeta, e a vida como um todo, o planeta enquanto Gaia, né? Que é uma das... que é defendido por alguns autores e que usam, inclusive, essa expressão teia da vida. Né? Essa teia, o Fritjof Capra é um filósofo que traz essa dimensão, se vocês tiverem oportunidade de ler. Ele tem um livro muito interessante que fala desta dimensão de que estamos todos interligados no planeta, e ele chama isso de teia da vida. Só para reforçar um pouquinho, então, dos aspectos legais, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela entende, então, o meio como um conjunto de condições, de leis, de interações de várias ordens. E aí a gente destaca a ordem física, química e biológica, que rege a vida em todas as formas. Então, é importante, quando a gente for trabalhar as questões de educação ambiental, quando a gente for trazer os aspectos mais concretos, como a questão do lixo, do consumo de água, da poluição atmosférica, que a gente destaque para os estudantes que isso rege a vida em todas as formas, né? Que a questão do meio ambiente, ela é central hoje para a sobrevivência do planeta. Então, fica claro que não dá para a gente dissociar os elementos físicos, químicos e biológicos, como eu agora acabei de destacar. Se a gente vai por um caminho um pouco mais estreito de discutir um aspecto, seja ele, por exemplo, da questão da qualidade do ar, ou mesmo da questão do lixo, ou da questão da água, ou questão da ocupação do solo, não podemos dissociar os outros elementos. E vai ser muito importante esse aspecto, porque a nossa atividade de hoje, que eu vou passar ao final da aula, ela vai permitir que vocês reflitam e vocês concretamente olhem para o espaço onde vocês vivem, seja alguém morando num prédio, mas que olhe e perceba como é que ocorre essas interações físicas, químicas e biológicas ao seu redor. Nessa classificação, já está bem claro para vocês, mas aqui apenas reforçando, nós temos o ambiente natural, que é a biosfera, o solo, a água, o ar, a flora, a fauna. Nós temos a questão cultural. Então, nunca podemos desvincular das nossas discussões que envolvem qualidade de vida do aspecto cultural. Então, a gente precisa saber respeitar, por exemplo, as dimensões arqueológicas, espeleológicas. Não sei se vocês sabem o que significa espeleologia, que é o estudo das cavernas. Então, a gente perceber que esses espaços, eles também nos remetem a um aspecto muito importante da qualidade de vida e do meio ambiente, que é o aspecto cultural. Quando nós adentramos uma caverna e nos deparamos com inscrições, com formações rochosas específicas, nós também nos apropriamos da questão cultural deste espaço. E a última aqui seria o ambiente artificial, né, que é formado pelo espaço urbano, e aí com as edificações, todos os equipamentos públicos e as áreas verdes, e todos esses assentamentos e reflexos urbanísticos. Tudo isso dentro do que a gente chama de classificação do meio ambiente. E aí aqui nós temos um texto um pouquinho longo, mas ele tenta trazer uma dimensão que é sobre a questão de como nós alteramos, né, através de várias gerações, todas essas dimensões que eu destaquei anteriormente. E que é importante, né, sempre, quando a gente estiver trabalhando com os alunos, seja do sexto, do sétimo, do oitavo ou do nono ano, essa importância da preservação para gerações futuras de o patrimônio artístico, cultural e arqueológico de todos estes ambientes. Certo?
E se a gente pensar de forma mais concreta no nosso espaço do litoral, o que, que a gente observa? Né? Que a região, por exemplo, de Manguezal, né, que é um bioma extremamente importante, ele, ao longo dos anos, tem sido muito devastado. E como isso impacta na nossa vida? A questão das florestas que são desmatadas, do solo que é degradado, dos corpos de água que são poluídos, e aí nós temos aqui uma preocupação muito grande, por exemplo, com a questão da nossa fonte de água aqui no litoral, né? Como é que isso vai se dar para os próximos 20, 30, 50 anos, certo? Então, isso tudo envolve qualidade de vida a partir do viés do que eu chamei no início, né, de preservação do meio ambiente como uma condição básica. Uma outra questão, quando a gente falar de qualidade de vida para os nossos estudantes, é a questão da poluição. E aí a gente vai perceber, por exemplo, aqui, especificamente em Matinhos, que a gente tem questões que emergem, e também em Paranaguá, no litoral como um todo, que emergem a partir dessa questão da poluição, né? Nós temos ali, por exemplo, em Paranaguá, determinada época do ano, nós temos um fluxo muito grande de caminhões com soja. E essa soja se espalha, né, ao longo da rodovia, ao longo das vias públicas lá de Paranaguá. E isso traz, por exemplo, muitos ratos, né, comunidades que se alimentam, porque o alimento está em abundância. E aí, quando vem as enchentes, né, quando a subida da maré que conflui com um período de chuva, uma tarde de chuva muito intensa, ou um dia inteiro de chuvas, nós temos, então, o aparecimento nos próximos 10, 15 dias de leptospirose, de doenças, né, de problemas de diarreia, ou seja, doenças relacionadas com o saneamento básico. Por outro lado, algumas cidades têm o que a gente chama de ilhas de calor em função dos aglomeros urbanos. Traz como consequência também a inversão térmica. Outras regiões, que não é o nosso caso específico aqui, porque nós estamos numa região rica em ventos, a questão da chuva ácida, e aí nós temos, né, uma questão mais global, que é a questão do aquecimento. Em algumas regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, desertificação, assoreamento dos rios, a questão da escassez da água potável, e a gente está vivendo isso concretamente em Curitiba, são problemas decorrentes dessas práticas insustentáveis que vão interferir sobremaneira na nossa qualidade de vida. Tudo isso se reflete principalmente na nossa saúde. É uma coisa que muitos estudiosos se debruçam nesse tema, a questão da qualidade de vida associada com a poluição ambiental e como isso se reflete na saúde da população. Aqui um outro conceito, então, qualidade de vida é um método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, um conjunto de condições para que contribuam para o seu bem-estar físico, espiritual e assim por diante, né? Então, esta imagem nos ajuda a ter uma ideia, assim, as pessoas sorrindo, caminhando, andando de bicicleta. Então, são condições, né? Nós temos árvores, um ambiente bastante conservado, apesar de ter um piso de asfalto, mas as pessoas estão aparentemente com uma sensação, ou nos passando uma sensação de bem-estar. Por outro lado, né, esta outra imagem que reflete o produto de uma enchente, ou, né, de uma intensa chuva e que resultou em enchentes, nós vemos aqui a questão dos resíduos sólidos. Então, o crescimento urbano acelerado, e é importante a gente pegar cada tema desse aqui e poder avançar um pouquinho quando eu passar a questão do trabalho que vocês vão fazer nessas 2 próximas semanas,
da gente olhar o nosso entorno. Vocês olharem a rua onde vocês moram, olharem com olhos críticos de um cientista, de um professor de ciências, de que forma o crescimento, a ocupação das diferentes áreas que compõem o bairro onde vocês moram, ou mesmo a rua que vocês moram, está impactando na vida e na qualidade de vida. Aqui está destacado a questão das enchentes. E isso a gente se depara muitas vezes aqui no litoral, né? Problema de canalização, aterro em cima de manguezais, a questão da impermeabilização do solo oriunda justamente dessa pavimentação asfáltica, o lançamento de resíduos sólidos nos canais, nos rios, todos esses interferem na nossa qualidade de vida, também na questão econômica, porque daí o poder público vai ter que investir, vai ter que gastar dinheiro com a manutenção não preventiva, não de aumentar alguns canais, de limpar os canais, mas manutenção corretiva. E aí esse dinheiro poderia ser investido, por exemplo, em áreas de lazer para a comunidade, em áreas esportivas. Então, há uma inversão nas cidades, né, em função muito também da nossa condição de seres humanos que fazem uso, né, desse espaço sem o devido respeito, sem a devida consideração, sem a devida reflexão. Né? Então, a gente pode observar aqui o volume de lixo que tem e o lixo todo espalhado, quer dizer, proliferação de bactérias, de fungos que vão se refletir aí em problemas de saúde da população, são aspectos importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente avaliar a questão da qualidade de vida. E algumas soluções ambientais, então, estimular a coleta seletiva, então eu quero que vocês olhem lá no bairro que vocês moram, na rua que vocês moram, se vocês têm coleta seletiva, né? Se ao redor vocês têm praças, vocês têm reservas ambientais com alguma floresta, né, que permita o bairro respirar melhor, ter uma qualidade de ar melhor, são aspectos importantes para a qualidade de vida. Então, tudo isso que eu estou falando é que quero que vocês, quando fizerem a atividade, se remetam no olhar do bairro e da rua que vocês moram. Ilhas de calor, né, são esses microclimas urbanos decorrentes da concentração de edificações e também da impermeabilização do solo. Então, observar nos arredores da casa de vocês, se há essas ilhas de calor, se vocês conseguem medir de alguma forma a temperatura na parte da manhã, na parte da tarde, durante uma semana, e perceberem se há uma mudança que gera um desconforto ambiental, né? Então, se ali há áreas verdes, através de parques ou reservas ecológicas, se as pessoas ou os prédios têm telhados verdes, né, como aqui eu estou mostrando, que permite, então, o bairro como um todo, aquela região, respirar um pouco melhor, no sentido de amenizar esse clima urbano, né? Ou há algum lago que também permita, como aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? Vocês observam ali esses processos de aeração, ou seja, para evitar a antropização, né, dessa lagoa, ou seja, para que ela continue tendo oxigênio e a vida ali se prolifere de forma aeróbica e não anaeróbica, porque se a gente tem a antropização, ocorre então o surgimento, ou melhor dizendo, o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, e aí a gente produz metano e poluição, etc., e a água acaba apodrecendo, né? Aqui temos uma questão de inversão térmica, que nós já comentamos em aulas anteriores. Então, o lançamento de poluentes na atmosfera impede que o ar mais frio, né, circule por esta camada de ar mais quente, provocando uma alteração
na temperatura, ou também o que a gente chama de desconforto ambiental. E a gente tem vivido, em algumas regiões do mundo, isso de forma intensa, né? Cidade do México, cidade de São Paulo, talvez em Curitiba, em algumas regiões também menos, com menos densidade florestal, e assim, a gente percebe que a inversão térmica é um fenômeno que tem acontecido de maneira bastante intensa. E aí, algumas soluções ambientais, né? Ciclovias, ciclofaixas, estimulando, então, a prática esportiva, o contato com a natureza, a diminuição, então, de veículos em circulação, de carros em circulação, isso também diminui, né, o lançamento de SO2, NO2, dióxido de carbono na atmosfera, isso também diminui a inversão térmica. Nosso caso aqui no litoral, isso não é tão evidente, mas em algumas regiões bastante industrializadas, há uma questão de fiscalização quanto ao lançamento de poluentes na atmosfera. Essas empresas que lançam gases na atmosfera devem ter um plano gerencial de gestão ambiental para diminuir os impactos da poluição atmosférica. E nós, quando vemos uma chaminé, nos chocamos, né? Imediatamente ficamos chocados. Então, isso também faz parte do processo de educação ambiental, né? A gente está atento e perceber de que forma as pessoas que estão ali trabalhando ou estão morando naquele entorno são visivelmente impactadas por esta questão de poluição atmosférica. Lembrando da poluição atmosférica, a gente tem aqui no litoral do Paraná o que se chama de consórcio SEERS, que administra o nosso aterro sanitário. Isso foi comentado pelo Matheus também naquela aula que ele propôs. Então, se alguém mora lá na região de Paranaguá, se vocês também puderem dar uma olhadinha, né, de que forma que as pessoas que moram naquele entorno estão sendo impactadas por aquele espaço de depósito de lixo. Se aquilo efetivamente é um lixão, se aquilo é uma usina produtora de reciclagem, então, de que forma que aquele espaço, que aquela empresa que está fazendo a gestão ambiental dos resíduos sólidos no litoral do Paraná impacta nas pessoas que estão ali vivendo ao redor. A questão da chuva ácida a gente já comentou, né? Tem um efeito corrosivo nas edificações, nos rios, lagos, represas, veículos, também nos seres humanos. E em nós, isso impacta de forma bastante intensa com relação aos problemas respiratórios. Então, hoje, há um incentivo por parte do governo em implantar sistemas de mecanismo de energia limpa, ou seja, energia solar, né, fotovoltaica, energia eólica. Então, a gente pode fazer trabalho com os estudantes sobre esses aspectos, né, como funciona a energia eólica, como funciona a energia solar, por que que isso é bom, a geração de consumo, quanto que economiza. Então, a gente pode trazer as questões de matemática também e dialogar com a parte de ciências, produção de texto com português. Fica bastante interessante essa questão das energias limpas, num processo aí de pesquisa, de debates, de divulgação na escola ou mesmo em casa, para que os pais aprendam, os alunos possam fazer pequenos seminários explicando, né? É tão interessante, né? Ver o estudante chegar em casa na hora da refeição, falar para os seus pais, mostrar que ele já sabe, que ele tem informações suficientemente críticas e densas a respeito daquele tema. Por que que é importante, então, evitar o consumo de combustíveis fósseis, a fim de minimizar os impactos na qualidade de vida? Tudo isso, esse tema da qualidade de vida nos remete para questões que são muito caras às pessoas. Por quê? Porque
determinados temas de ciências parece que são muito distantes das famílias, mas quando o estudante leva isso para dentro de casa, a gente permitir que os pais também participem desse diálogo, da importância das energias renováveis, isso aproxima a escola da realidade da família. E aí, de fato, a gente consegue fazer um processo educacional mais efetivo. O aquecimento global, como eu já havia falado nas aulas anteriores. Aqui tem um sistema bastante interessante, que é a carona solidária. Aqui no litoral isso já está sendo implantado, né? Isso também diminui o impacto, né, do lançamento de poluentes na atmosfera, estimula a implantação de um transporte público de qualidade, o uso de bicicletas, né, o uso de trem, também uma questão, infelizmente no Brasil, não temos ainda, né, um sistema efetivo. Nas grandes cidades tem os trens, mas poderia ser implantado não só para transporte de carga, como acontece aqui no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, né, em diversos estados do Brasil, mas que tivesse efetivamente um transporte público de qualidade através, por exemplo, das linhas férreas. Seria bem interessante para diminuirmos a queima de combustível fóssil. Um fenômeno muito grave, fruto das questões do uso excessivo do solo, ou mesmo de processos de seca, é a desertificação, né? Nós temos determinadas regiões do Brasil que já vivem isso. Quando a gente teve ano passado a queima de centenas de milhares de quilômetros quadrados de floresta no Pantanal, isso com certeza vai gerar e vai contribuir para a desertificação. Isso impacta, né, e acarreta problemas na qualidade de vida das pessoas que estão lá. E isso faz também com que as pessoas saiam, né, do seu lugar de vida, né, que construiu ao longo de muitos anos, e vá para grandes cidades aumentar as favelas, morar em condições subhumanas. Então, as coisas elas estão muito conectadas. Tá? Então, a solução é o estímulo de práticas sustentáveis, conservação do solo, reflorestamento e, principalmente, a diminuição das queimadas. A questão das queimadas, a gente ainda traz para a gente o que a gente já comentou em aulas anteriores, que são os rios voadores. Esse é um tema muito interessante que reflete a quantidade, né, de rios voadores que nós temos migrando lá da região amazônica em direção ao sul e ao sudeste. Ele vai dar o tom, ele vai dar a orientação do volume de chuva que nós temos no sul e no sudeste. O assoreamento dos rios. Então, se vocês moram em regiões que têm rios, é importante que vocês visitem, tirem foto para fazer a atividade que eu estou propondo ao final da nossa aula de hoje, e perceber, né, se são rios que são rios navegáveis, se são rios que têm vida, se as pessoas, em alguma medida, pescam ainda ali, se aquele rio, para onde ele vai, de que forma que há a proximidade de indústria ou não, como é que os dejetos chegam nesse rio, né, através do esgoto. Então, tudo isso é importante a gente perceber também quando estivermos fazendo a nossa atividade. Nós temos aqui no litoral do Paraná, né, uma região muito bonita de manguezal, através das nossas duas baías, mata ciliar, e também, se a gente observar um pouco ao nosso redor, ainda estamos cercados dessa Serra do Mar maravilhosa, e temos no litoral cerca de 98% de áreas de preservação. Vivemos numa situação bastante privilegiada, apesar do bombardeio, né, de interesses econômicos e imobiliários, no sentido de
diminuir essa nossa faixa de área preservada. Então, é importante a gente sempre mostrar para os estudantes que vivemos aqui no litoral uma situação muito privilegiada de conservação, porém, estamos sofrendo muita pressão política e industrial, né? Querem desenvolver, e aí, que modelo de desenvolvimento é esse que querem, então, querem trazer para o litoral a custas da destruição? Então, esse balanço é muito importante para que a gente faça a reflexão com os estudantes. Aqui tem uma série de leis que não precisamos destacar, mas com turmas do 9º ano já fica mais interessante fazer algumas abordagens um pouco mais densas sobre a questão da legislação, porque alguém também vamos despertar aí futuros legisladores, futuros advogados, e assim por diante. Das leis, o que nós precisamos tirar, né? Respeitar o estabelecido em lei, que essa é a questão. Parece, se eu for ali e pegar o meu lixo e jogar aqui numa área ali verde, não tem problema, é só um lixinho, né? Então, a gente fez um trabalho com um doutorando ali, professor do Instituto Federal, recentemente, onde ele fez todo um levantamento de condições ambientais do nosso Parque Saint-Hilaire-Lange. Então, ele conseguiu identificar áreas assim que as pessoas escondem o lixo nessas áreas. Então, tiramos fotos, foi feito todo um trabalho com a Secretaria do Meio Ambiente, né, no sentido de informá-los também, não para punir, mas para educar. E a ideia justamente do projeto do professor Alexandre foi de educar essa comunidade para que ela perceba que todo aquele lixo vai, de alguma maneira, trazer malefícios para eles a médio e curto prazo. E que tudo está, né, relacionado entre si. Curitiba está vivendo, né, a questão da escassez da água. Nós sabemos, e o Léo falou na última aula, né, que a gente fala tanto assim de economizar água quando a gente está tomando banho, escovando os dentes, lavando roupa, lavando louça, né, que nós temos apenas 1% de água que está disponível para o consumo, né, o restante das águas doces estão presas em geleiras, neves, lençóis freáticos, e que mesmo assim, deste 1%, 97% é consumido pela agricultura extensiva e agropecuária, né, que é gado e também a produção aí de commodities como algodão, soja, etc. Então, é importante a gente frisar a questão da água. A gente vive numa região privilegiada em termos de água, mas estamos a 80, 90 quilômetros de Curitiba e sabemos que lá a questão está muito séria. Então, trazer esses elementos da questão da escassez da água para essas dimensões da agropecuária, do agronegócio como um todo e da importância de um consumo consciente. Aqui tem alguns exemplos, então, de sistemas, e isso pode ser bem interessante para uma feira de ciência, né? Soluções ambientais para minimizar a escassez de água, redes de saneamento, estações de tratamento de esgoto. Tudo isso são práticas que ajudam a gente a minimizar a questão do desperdício. Nós já falamos da questão do desenvolvimento sustentável na nossa última aula, né? Que engloba a questão econômica, social e ecológica. E que a gente tem, então, essas intersecções, né, do que é entre o ecológico e o econômico. A gente tem que avaliar o que é viável. Entre o social, econômico e ecológico, o que é sustentável. Entre o ecológico e o social, o que é suportável, ou seja, o que é possível para aquela comunidade que vive no entorno viver com qualidade. E que, de forma, esses três elementos, eles estão equilibrados, ou seja, estão equitativamente distribuídos. É bem importante isso, gente. Aqui tem um pequeno vídeo sobre a teia da vida. É um vídeo assim mais reflexivo para a gente ver algumas imagens
E é um vídeo que vocês podem assistir, de cerca de 8 minutos. Mas se vocês levarem para a escola, permitirem através do silêncio. É muito difícil fazer silêncio nas salas de aula, mas convidar os estudantes para a gente assistir isso em silêncio e depois, por exemplo, fazer alguma atividade em termos de escrita, para quem quiser escrever, para quem quiser expressar-se artisticamente sobre o que viu, para quem quiser debater. Então, a gente permitir que as diferentes qualidades, que as diferentes capacidades dos estudantes possam ser trabalhadas com um texto como este. Aqui está um pouquinho do que vai ser a nossa atividade, mas aqui é uma proposta se vocês fossem fazer isso em sala de aula, tá? Eu vou passar agora, então, para... Eu vou passar agora, voltando para a nossa... Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Então, esses eram alguns aspectos, então, introdutórios, como eu frisei no início, sobre a relação meio ambiente e qualidade de vida. Para a nossa atividade desta semana, a minha proposta é que vocês desenvolvam um texto de cerca de 5 páginas, onde vocês possam fazer essa relação da questão da qualidade de vida, da preservação do meio ambiente, mas na realidade que vocês vivem, do bairro, da rua, e aí lá está descrito exatamente o que é para ser feito. Então vocês vão ter 2 semanas para me entregar isso no dia 22 de fevereiro. Então esta foi a nossa aula de hoje. Um abraço para vocês e bom carnaval.